Existe algo na vida que nos confunde, até confunde os mais fortes espiritualmente. É quando tudo começa a travar, as portas que antes estavam abertas se fecham. Projetos que sempre estavam ativos, que pareciam promissores, não prosperam. Relacionamentos se esfriam, o dinheiro não flui, o telefone não toca e as respostas não chegam. E a primeira interpretação da mente humana é: Deus me abandonou. Mas e se não for abandono? E se for proteção por parte do Senhor? Nem todo bloqueio é ataque. Alguns bloqueios são livramentos invisíveis pela nossa percepção humana. A Bíblia nos mostra em Provérbios 16:9 que o coração do homem ele planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Dirigir os passos muitas vezes significa impedir direções. Há momentos em que Deus trava porque você ainda não tem estrutura emocional, espiritual ou até financeira para sustentar o que você está pedindo. Você já percebeu que uma bênção fora do tempo vira um peso? Deuteronômio 8 é um capítulo-chave sobre esse assunto. Deus diz que levou o povo pelo deserto para provar o que estava no coração deles. O deserto não era atraso, era treinamento para a prosperidade ali na frente, na terra prometida. Porque se entrassem na terra prometida com a mentalidade de escravos do Egito, eles certamente perderiam tudo. Talvez o que está travando hoje a sua vida é exatamente o que destruiria você amanhã. Balaão tentou avançar em uma direção que Deus não aprovava. Em Números 22, o anjo do Senhor se colocou no caminho para resistir a ele. O jumento viu o anjo e parou. Balaão não entendia por que estava sendo impedido, mas aquele bloqueio salvou a sua vida. Às vezes você está irritado com o atraso, mas existe um anjo impedindo um desastre. Quando tudo trava, pode ser Deus colocando um anjo invisível na sua frente. José recebeu sonhos grandes em Gênesis 37. Mas antes do palácio veio o poço, a escravidão e a prisão. Imagina como ele desceu fundo. Poço, escravidão, prisão. Ninguém quer estar lá. Cada trava parecia mais uma injustiça. Mas se José tivesse ido direto para o governo, sem esse processo, ele teria se vingado dos seus irmãos. Não governado com sabedoria, e o bloqueio moldou o caráter de José. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas incluem portas fechadas. Você pode estar orando por crescimento financeiro, mas Deus vê algo que você não está vendo. Talvez ainda exista ansiedade, impulsividade, necessidade de validação, comparações. Em Provérbios 13:11 diz que a riqueza obtida às pressas diminuirá. Deus não está atrasando, Ele está estruturando. Então imagine alguém que nunca administrou R$1.000 e de repente recebe milhões. Sem maturidade isso vira destruição. Lucas 16:10 declara que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco é teste de suas estruturas. Quando Deus trava uma promoção, um contrato, um negócio, pode ser porque aquilo traria pressão que você ainda não suportaria emocionalmente. Em 1 Coríntios 10:13 afirma que Deus não permite tentação maior do que você pode suportar. Isso também revela um princípio. Ele conhece seus limites atuais.
Talvez o que você chama hoje de atraso é Deus respeitando os seus limites. Davi foi ungido rei em 1 Samuel 16, mas passou anos fugindo de Saul. Ele poderia ter assumido antes. Humanamente, talvez, mas emocionalmente, ainda precisava aprender a dependência total de Deus. As cavernas ensinaram o que o palácio não ensinaria. O travamento prepara musculatura espiritual. Em 2 Crônicas 20, Josafá enfrentou um exército impossível, 3 exércitos. Ele não tinha estrutura militar para aquela guerra gigante. Então Deus disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Às vezes Deus bloqueia você até de lutar, porque você não suportaria o impacto daquela batalha, aos olhos humanos impossível. Isso também vale para relacionamentos. Quando vocês insistem para que algo desse certo, mas Deus já travou. Mais tarde você percebe que se tivesse acontecido do seu jeito, teria sido devastador. Em Salmos 84:11, diz que o Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Se foi negado, se não era bom naquele momento. Você pode estar frustrado porque um negócio não avançou. Mas e se aquele contrato escondia uma armadilha jurídica? E se aquela sociedade traria dívidas ocultas? E se aquela expansão financeira te levaria à soberba? Em Deuteronômio 8:18 está escrito que é Deus quem dá força para adquirir riquezas. Ele não apenas dá o dinheiro, ele dá as capacidades. Ele capacita, e capacidade inclui maturidade emocional. Ele vai te capacitar. Ele não vai obrigar você a fazer uma faculdade, mas a faculdade da vida muitas vezes é mais dolorida do que, tem muito mais aprendizado do que a faculdade humana. Sem a sua cura interior, a prosperidade vira ampliação de suas feridas. Por exemplo, inveja, né? Se você tem inveja, a riqueza aumenta por causa de comparações com outras pessoas. Se você tem orgulho, a riqueza aumenta por causa da sua arrogância. Se você tem medo, a riqueza pode aumentar e aumentar a sua paranoia do medo. Por isso, antes de Deus liberar, Deus vai te tratar. Em Abacuque 2, versículo 3, diz que a visão está para o tempo determinado. Se tardar, espera. Não porque foi cancelada, mas porque ainda está sendo preparada. O travamento também revela a dependência. Paulo teve um espinho na carne, descrito em 2 Coríntios 12. Ele pediu por 3 vezes para que Deus tirasse, mas Deus não tirou. Sabe por quê? Porque aquilo o mantinha humilde. Às vezes o que você quer remover é o que está te protegendo do seu próprio orgulho, de você mesmo. Imagine se tudo o que você pedisse acontecesse imediatamente. Você ainda buscaria a Deus com a mesma intensidade? Ou se tornaria autossuficiente? O travamento preserva a sua alma. Em Atos 16, Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para certas regiões. Verdade. O texto diz claramente que o Espírito não permitiu. Foi bloqueio divino. Depois veio a visão do varão macedônio e a direção correta foi revelada. O não de Deus protege você de caminhos errados. Talvez hoje você esteja insistindo em uma porta que o Espírito Santo já fechou. Apocalipse 3:7 declara que Jesus é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se fechou,
Forçar não é fé, é teimosia. Há travas que são misericórdia. Você pode estar olhando a sua conta bancária hoje e vendo limitações, mas talvez essa limitação esteja te impedindo de assumir compromissos que se tornariam correntes. Eclesiastes 5 alerta que quem ama o dinheiro jamais se farta. Verdade. Deus às vezes trava para curar o seu amor ao dinheiro, antes que o dinheiro domine você, que o dinheiro domine o seu coração. Porque de que adianta ganhar financeiramente e perder a sua alma? Marcos 8,36. Faz essa pergunta para você. Quando tudo trava, Deus pode estar removendo pessoas que não suportariam o nível que Ele vai te levar, o degrau acima que eles não vão suportar ver. Antes de promover Davi, Ele permitiu que Saul fosse removido. Antes de exaltar José, Ele permitiu que a estrutura do Egito estivesse pronta para o novo José. O travamento da situação é apenas o alinhamento de todo o cenário ao seu redor. Em Salmos 31:15 diz que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Não nas mãos do mercado, não nas mãos de pessoas, de negócios, não nas mãos dos inimigos, e sim nas mãos de Deus. É um tempo de incubação. Uma semente parece que está parada debaixo da terra, mas ela está criando raízes. Se ela brotasse antes da raiz estar profunda, morreria na primeira tempestade. Mateus 7 fala sobre a casa construída sobre a rocha. Antes da tempestade, não dá para saber se a estrutura é forte. Deus testa a base antes de permitir a expansão. Se hoje tudo está travado, pergunte: o que Deus está querendo fortalecer em mim? Será a minha paciência? Será a minha dependência? Será a minha disciplina financeira? Será a minha humildade? Será a minha obediência? Porque quando Ele liberar, será sustentável. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se acrescenta dor, não veio da forma correta. Talvez Deus esteja bloqueando algo que você não suportaria emocionalmente, espiritualmente ou até financeiramente. E você só entenderá completamente depois. Isaías 55, 8 e 9 declara que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O que parece hoje ser atraso para você pode ser estratégia perfeita nos céus. Então, quando tudo estiver travado, não se desespere. Apenas ore, reavalie, alinhe o seu coração, corrija as suas rotas, fortaleça a sua fé. Porque se Deus bloqueou, foi por amor a você. Em Hebreus 12 diz que o Senhor disciplina a quem Ele ama. Disciplina inclui impedir caminhos errados. O travamento do Senhor não é rejeição, é apenas cuidado. Quando você estiver pronto, emocionalmente curado, espiritualmente maduro, financeiramente disciplinado, a porta que parecia impossível se abrirá com naturalidade. E você então perceberá que se tivesse acontecido antes do tempo, teria sido insuportável. Confie no Senhor Deus que fecha portas tanto quanto no Deus que abre portas. Porque o mesmo Deus que trava é o mesmo Deus que te sustenta. E se Ele bloqueou, é porque Ele está te protegendo de algo que hoje você não suportaria. Mas amanhã, já preparado, você vencerá quando receber. Então eu agradeço a todos que
estão entrando em contato comigo para adquirir o material de alinhamento, né? Você deve ler a Bíblia, deve estudar toda a palavra de Deus. Eu tenho esse material de alinhamento, que são menos de 60 páginas, ele vem com muitos versículos bíblicos, ele é para te alinhar mais ou menos como é crescer espiritualmente, como é ser um novo homem, uma nova mulher espiritualmente. Ele vai te dar uma base, mas a leitura da palavra do Senhor é fundamental, andar 100% dentro da vontade do Senhor, escrito em sua palavra. E assim, eu agradeço a todos que estão interagindo com o meu canal, dando like, comentando, compartilhando a mensagem e se inscrevendo. E o meu contato está na foto do perfil em cima, é só ver lá que o meu contato está lá. E quando mandar mensagem, escreve alinhamento para que eu saiba do que se trata, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.